Hum. Então, vamos dar início. Quem for entrando, não tem problema. Alguns colegas não poderão participar, outros vão entrar atrasado por conta do trabalho. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui, né? Sei que se esforçaram usando internet de dados, cada um em busca, né? Do conhecimento e do compromisso. Hoje eu optei por fazer uma aula um pouco diferente com vocês, para a gente sair um pouco daquela zona de conforto das videoaulas, para poder melhorar também a dinâmica com vocês, para a gente poder usar a metodologia ativa. E na semana passada, quando a gente iniciou aquela discussão lá no grupo sobre o cannabis, né, sobre a maconha, foi uma discussão muito produtiva, muito mesmo. Eu achei assim excelente, muito construtiva. E é por isso que eu procurei o Gabriel e a Kaline para que eles pudessem estar compartilhando com vocês esse conhecimento. A gente sempre ganha, né? Por aprender, e aprender com os colegas é muito mais maravilhoso, porque é algo da turma de vocês. Então, como que vai ser a dinâmica da aula? Não é simplesmente a gente entender o conceito. Além disso, eu quero passar para vocês o que importa para a gente em relação aos transtornos mentais, qual a ligação que tem com a saúde mental. E aí vamos fluindo, tá? É como se a gente estivesse em sala de aula mesmo. Não vamos estender muito, vamos tentar fazer em 1h30, 1h40. Para que eu não cumprimentei, boa tarde, tem algumas pessoas que estão entrando agora, né? E é isso, os meninos vão ser nossos mentores, Gabriel e Kaline, já dando um pontapé aí, né, para vocês que estão quase formando, quem sabe, né, futuros professores, meus colegas, enfermeiros. Então, vamos dar início. A ferramenta, eu não sei se todos conhecem, então tem a questão do áudio, que eu pedi para vocês manter fechado durante a apresentação, porque se todos ficarem abertos, vai dar microfonia, tá? Mas quem quiser falar, pode entrar, fazer alguma pergunta, tirar dúvida. Tem o chatzinho aqui em cima, que vocês já estão interagindo, pode ser por aqui também. E a câmera fica a critério, mas vamos deixar aberta, né, pra gente matar a saudade. A minha não tá ficando aberta porque eu coloquei para gravar e aí ou é um ou é outro, tá? Mas aí mais no finalzinho eu abro ela novamente. Então vamos lá, Gabriel, Kaline, vamos lá dar esse show, né, de conhecimento para os colegas. E eu entro finalizando e acrescentando o que for necessário falar, tá bom? Podem ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Kaline. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a cannabis, né, que é a maconha. Eu vou estar aqui apresentando na tela de vocês um mapa mental para facilitar. Estão visualizando? Sim.
Aí está o mapa mental. Então, o que é a maconha? O nome científico da maconha é cannabis sativa, né? A sua origem é da família Moraci, que é mais conhecido como canhamo da Índia. E o seu conhecimento é há mais de 2.700 anos antes de Cristo, que era utilizado em diversas doenças na China. Os seus compostos, tem mais de 100 compostos identificados na sua glândula de resina. Esses compostos são chamados de canabinoides, que pode ser, os principais são, né? O THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é o componente psicoativo da planta, e o CBD, que é o canabidiol. Esse componente, ele não é psicoativo. Por esse motivo, ele é o mais utilizado na medicina, certo? A maconha, ela foi considerada um medicamento valioso no século XIX e nos primeiros 30 ou 40 anos do século XX. Nos livros de medicina dessa época, é possível encontrar receitas de maconha para uma série de distúrbios. Eu vou passar a palavra para o Gabriel. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Gabriel. Estamos ouvindo. Ok. Pessoal, vou falar para vocês sobre como funciona o sistema endocannabinoide. Eles são compostos por dois receptores, receptor CB1 e receptor CB2. O receptor CB1 ele está localizado principalmente no sistema nervoso central, é onde mediam os efeitos psicotrópicos dos canabinoides. Ou seja, é onde ele vai fazer o seu efeito, eles vão fazer o seu efeito que eles vão utilizar para trabalhar as doenças mentais. No caso, eles vão ter alguns distúrbios, algumas coisas que vão influenciar no comportamento do neurotransmissor, tais como eles o GABA, que a gente estuda muito, né? GABA, noradrenalina, serotonina e dopamina. Por isso que eles conseguem influenciar na cognição e na percepção, e também no funcionamento motor, no caso, para aquele paciente epiléptico, né? O paciente que tem epilepsia, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um relaxamento no sistema nervoso, ele vai fazer relaxamento, ele vai parar com os tremores. Ele também atua sobre o apetite do paciente, né? E a neuroproteção, no caso do acidente. Eu não vou gravar até ele mandar para vocês, mas depois eu dou um jeito de mandar lá no grupo, caso alguém tenha interesse. Os receptores CB2, eles localizam estruturas associadas à modulação do sistema imune. E ele também se localiza nas periferias do corpo, né? Tem também o sistema nervoso central, mas mais abundantemente no sistema periférico. Seu estímulo, principalmente, é pelo delta-9 tetrahidrocannabidiol, mais conhecido como THC, que é aquele que vai mexer um pouco mais com o sistema da pessoa, no caso, como a professora estava falando na aula passada, das alucinações, no caso mais da parte onde o paciente fica viciado. Ele também ajuda com a hipóxia e a isquemia cerebral. Separei algumas coisas aqui para vocês. O CB1 ele vai causar o quê? Quais são os efeitos que eles vão causar? Envolvimento na antinocessitividade, que é, no caso, a diminuição da sensibilidade dos estímulos dolorosos, que é o controle do movimento. No caso, ele ajuda onde? Na epilepsia, no medo, no pânico e na fibromialgia. Ele também atua na inibição da secreção de prolactina, do hormônio do crescimento, e no aumento da secreção do hormônio do adrenocorticotrófico, que no caso aumenta a produção de insulina, no caso ele ajuda para os pacientes diabéticos. Ele também trata com efeitos ansiolíticos, que é através de ação sobre o eixo do hipotálamo, que é a hipófise, e o sistema adrenal. No caso, ele trata o quê? A depressão, a ansiedade e o distúrbio de sono, principalmente para pacientes que têm dificuldade de dormir. Ele vai atuar ali, fazendo assim, um relaxamento do sistema, onde ele vai conseguir esvaziar mais a cabeça, né, a mentalidade, e vai dormir com mais facilidade. Aí, tua tela está gravando. Está aparecendo a conversa com a Ana Cristina. Voltando aqui. A modulação da resposta imune e inflamatória, no caso, utilizam para tratar artrite e bronquite,
principalmente artrite. Paciente que tem artrite, ajuda bastante. O efeito broncodilatador, ele também atua. Só um minutinho, Gabriel. Thaís, vai na sua tela aí do lado direito. Aí, pronto. Ela Isso. saiu. Deixa ela entrar de novo. Pode continuar. Pode continuar. Ok. Ele também faz efeito broncodilatador para paciente asmático. No caso do nosso TCC agora, é o que a gente está falando dele sobre as células cancerígenas, no tratamento do câncer, onde ele atua também na atividade antitumoral, que ele inibe a reprodução das células cancerígenas e também da mutação, para que as células se tornem cancerígenas. Ele inibe isso. Ele também, também causa neuroproteção diante da situação de algum trauma, no caso de um trauma que leva o paciente à hipóxia. Ele consegue tratar e diminuir, ele causa uma barreira, não deixando assim atuar sobre o sistema neurológico. Ele também faz a modulação da ingestão de alimentos, que é graças a esse efeito, que ele também é muito utilizado, sobre a liberação de peptídeos e hormônios no hipotálamo, e a regulação do mesmo pelos esteroides. Eles ajudam bastante nessa relação, principalmente para pacientes que têm câncer, que entra na parte da depressão, que não consegue comer, que não consegue mais ter ânimo de vida. Ele consegue atuar também nesse lado, onde ele faz o paciente sentir mais vontade de comer, sentir vontade de aumento do apetite, onde o paciente consegue melhorar a sua qualidade de vida. Então, assim, ainda não chegaram à cura, mas ele consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente. Todos esses efeitos isso é uma citação, pessoal, que eu peguei de um artigo que também a gente utilizou. Todos esses efeitos pleiotrópicos foram concisamente resumidos por Zimasa, que é em uma única frase. O sistema endocannabinoide reduz a sensação de dor, controla o movimento, a memória, o sono, o apetite e também protege o sistema. Ou seja, todas essas doenças que eu falei para você, eles se resumem nessa frase, onde ele consegue trabalhar, conseguir todo o sistema, ele consegue mexer em todo o sistema, principalmente para pacientes que sentem dor crônica, né? Ele controla o movimento para pacientes epilépticos, a memória para pacientes que têm Alzheimer, que foi o nosso outro projeto que a gente fez, pacientes que têm distúrbio do sono, que não conseguem se alimentar, que tem a perda de fome assim, por alguma coisa, e também consegue proteger. Em relação ao receptor CB2, ele desempenha nesse processo pelo delta-9 THC, com bloqueio, né, que consegue a translocação para a extinção da memória aversivas, podendo alterar significativamente o impacto nas memórias conectas. Nesse caso, ele atua mais para pacientes que têm problema de Alzheimer, do CB2. Ele também atua nas outras doenças, mas no CB2 principalmente, porque ele age muito na parte da memória, onde o paciente vai ter perda da memória, né? Onde ele vai ter dificuldade das memórias, seja elas recentes ou memórias antigas. O organismo já criou a barreira, né, das memórias. Ele consegue também atuar nelas, fazendo o paciente conseguir lembrar mais com mais facilidade, não tendo perda dos neurônios também. A Kaline gravou a tela aí, pessoal, vocês podem mudar aí, por favor. Onde atua a sativa e a índica. Quais são alguns dos seus efeitos? Aí, ó, a sativa, né? A sativa ela é a mais comum. Ela tem um efeito anti-ansiedade, que é bom para paciente que tem ansiedade, insônia, antidepressivo, instigante, ela causa uma felicidade naquela pessoa, aumenta o foco, aumenta a energia, aumenta a criatividade e principalmente ajuda o sistema imunológico. Ou seja, a sativa, ela causa uma euforia naquela pessoa que está utilizando, entendeu? E já a índica, Gabriel, fala aí. A índica, pessoal, ela vai trabalhar onde? Predominantemente no físico da pessoa. Ela trabalha na parte também onde vai conseguir sedar o paciente, onde ele vai conseguir ficar mais relaxado, onde ele vai conseguir ter mais calma,
mas fica mais tranquila no caso, né? E essa índica é mais difícil de achar, pessoal. Ela trata dores agudas também, ajudando muito o paciente, pacientes que têm dor neuropática, dor crônica, fibromialgia. Isso. Ele reduz a náuseas também, pacientes que sentem muita náuseas, principalmente pacientes que têm câncer, né? Que ele se trata com medicamento mais pesado, mais forte, sente náusea como um efeito, né? Aumenta o apetite também para pacientes, principalmente cancerígenos também, pessoal, ele ajuda bastante. Aumenta a dopamina no organismo, a liberação de dopamina, e alivia a enxaqueca. Pacientes que têm enxaqueca, que sentem muitas dores, que incomoda, que não consegue ficar na claridade, ele ajuda bastante, ajudando principalmente na qualidade de vida do paciente, né? É uma coisa que nós, futuros enfermeiros, prezamos pelos pacientes, que é a qualidade de vida. Então, uma possível legalização da maconha seria bem aceita a fim de ser utilizada como medicamento no tratamento de algumas doenças, como câncer e AIDS, que utilizaria como combate às náuseas e estimulação ao apetite, glaucoma, que alivia a pressão ocular, epilepsia, que vai evitar as convulsões, e esclerose múltipla, que vai diminuir os espasmos musculares. É isso. Professora? Oi? Alguma pergunta, pessoal? Relacionada a isso? Eu vou complementar com vocês. E aí, no final da aula, a gente abre para perguntas, tá? Pode ser. Okay. Agradeço vocês dois pelo conhecimento aí compartilhado. Eu bolei aqui uma aulinha bem pequenininha só para complementar o que vocês falaram. É um tema muito importante, né? Vocês colocaram aí o tanto de benefícios que trazem, né, para o tratamento de diversas doenças. Em se tratando de criança, então, nem se fala, né? Crianças que têm esclerose, crianças que sofrem de epilepsia. Então, se a gente for ler os artigos, né, os livros, a gente observa que o foco é muito também na questão das crianças. Tanto que a primeira indústria farmacêutica aqui do Brasil, que eu vou comentar com vocês, que foi autorizada a fabricar, já iniciou a venda, não sei se vocês estão sabendo, eles fizeram isso justamente como presente de Dia das Mães. Então, vamos iniciar aqui mais alguns conceitos, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Professora? Oi. Deixa eu falar só sobre um estudo de caso que eu peguei aqui pelo Cielo, né? Pode falar. Ele trata a cannabis utilizado para tratar esquizofrenia e psicose. Olha. Estudos mostram que a administração do canabidiol em humanos saudáveis por via oral, entre 70 e 600 miligramas endovenosa, foi capaz de reduzir significativamente a expressão da hiperlocomoção e sintomas psicóticos que eram induzidos por drogas psicomiméticas, tais como o THC, que na maconha tem os dois compostos, o THC e o CBD, né? Uhum. E a ketamina. Em pacientes esquizofrênicos, que eram refratários ao tratamento convencionais, e em pacientes com Parkinson, apresentavam sintomas psicóticos, em efeito também foi relatado. Após um período de 14 a 30 dias, também houve relato que o CBD seria capaz de atenuar a catalepsia, induzida pelo haloperidol, né, que é um medicamento também muito utilizado. Ou seja, em 15 e 30 dias ele conseguiu ter um efeito positivo sobre a esquizofrenia e a psicose, que é uma doença que a gente estudou também, né? Isso, muito bom. Consegue associar bastante. Vocês estão vendo a minha tela aí, do slide? Sim. Estão vendo aí? Eu tô. A telinha verde? Sim. Então, vamos lá. Só acrescentar, tá, pessoal, o que a Kaline e o Gabriel colocou. É uma droga, né, e agora usado como medicação também, que a maioria de vocês deve saber que não é autorizado o uso no Brasil. Tem alguns países que é autorizado o uso medicamentoso,
o uso também na vida pessoal e o plantio. Um desses países é o Canadá, eles aceitam esses 3 tipos de uso, de cultivo, e no Brasil a gente ainda está na luta, agora mais do que nunca, por essa questão medicinal, para que isso venha acontecer de forma positiva, certo? Então, vamos lá, uma introdução, né? A cannabis é a substância psicoativa, então é devido a essa substância ser psicoativa que ela causa as características de alteração no nosso cérebro, né? Mais amplamente usada no mundo. Tem menos potencial de dependência do que outras substâncias importantes. Entretanto, o seu uso indevido, né, numa grande proporção, ele pode trazer para essas pessoas, esses usuários, alguns problemas sociais e cognitivos, entre outros que incluem o risco aumentado do uso da substância psicoativa. Então, infelizmente, né, a gente ainda está crescendo em pesquisas, principalmente agora que está vindo à tona o seu uso como medicinal, mas ainda é algo que a gente está construindo ali, então as pesquisas ainda estão acontecendo, então é por isso que o processo demora. As literaturas trazem que parte da cultura jovem, na maioria das sociedades desenvolvidas, o seu uso acontece entre a metade do fim da adolescência, que é onde inicia aquela questão da curiosidade. Não sei se vocês recordam, na aula passada que a gente falou sobre vício, sobre o uso do cigarro, do álcool, um dos pontos, né, que traziam para a gente era a adolescência, era aquela vontade de se sentir inserido no mundo, ou até às vezes também o simples fato de querer experimentar uma vez, gostar, né, que isso é o mais comum, e não conseguir mais sair desse vício por conta da sensação. E também é classificado como a quarta droga psicoativa de uso mais comum entre os adultos. Então, aqui só reforçando o que os meninos falaram, só a título de conhecimento, a gente não vai entrar, só para vocês saberem, né, que existem o cannabis de origem feminina e de origem masculina, né, a planta. Os meninos colocaram para vocês sobre a sativa e sobre a índica, que são os 2 exemplos, né? A planta feminina, ela é mais potente, tá, gente? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento também da diferenciação da potência. O THC, como o Gabriel e Kaline comentaram, né? É a forma, né? Psicoativa, é ele que é responsável pelo efeito psicoativo nos usuários. E as formas mais potentes, elas se originam das flores e do exudato, né, que é o famoso haxixe. Tá dando para acompanhar? Vocês estão ouvindo direitinho? Oi? Vocês estão aí? Gente, não me deixe falando sozinha, não. Vocês estão aí? Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade. Por curiosidade também, de que forma que é preparado, né, o cannabis? Ele pode ser cortado, seco, picado, enrolado na forma de cigarro. Tem pessoas que utilizam em forma de cigarro, tem pessoas que fazem bolo de canabidiol, tem pessoas que mastigam a erva. Então, tem um leque de possibilidades, né, que as pessoas usam e também tem um leque de nomes que podem ser usados com o mesmo significado: maconha, bagulho, erva, fumo, marijuana, cannabis de procedência variável, o hemp, a manga rosa, a ganja, o skunk. Então, assim, é uma possibilidade gigantesca de nome e de características. Então, não tem como a gente falar, né, da maconha sem colocar para vocês sobre a epidemiologia.
Gente, eu perdi 8 quilos. Caiu? Oh, que orgulho! Que urgência. Opa. Gente, 8 quilos. Nem eu tô acreditando, meu Deus. Oh, meu Deus. Nem a... 8 quilos? Caiu Quem foi aí, que perdeu 8 gente? quilos? A Carol. Oi. E eu fiz foi ganhar. Vocês estão Eu achei o doido. me ouvindo? Não. Agora sim. Eu parei Agora onde? sim, Porque eu tava professora. falando, acho que eu tava falando sozinha. A senhora tava falando da parte dos nomes. Ia falar os nomes agora. Tá, então tá bom. Vocês me avisam aqui se cair de novo, que senão eu tô achando que eu tô falando pra alguém. A tela tá compartilhada aí? Ainda não. Eu quero essa receita aí dessa dieta depois, viu? Né, tô precisando. Eu acho que ela perdeu, eu achei. Vou passar, professora, pra senhora. É 10. Beleza, compartilhou? Não. Ainda Ainda não. Pera aí que agora vai. Aí eu fico imaginando uma dificuldade dessa na apresentação do projeto. Né? Foi? Verdade. Não Foi. Tá carregando. Então bora Sim, lá. foi. tá indo. Foi. Agora Beleza, foi. então a gente parou aqui nos nomes, né, que são mais conhecidos. E não tem como eu falar da maconha sem trazer para vocês a respeito da epidemiologia, né, que é como que tá a situação do Brasil. De acordo com a OMS, a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, né? Olha a quantidade de usuários, 180 milhões de usuários. Porém, acredita-se que esse número está subestimando. Já no Brasil, gente, que é o que importa para a gente, a estimativa é que 2,% da população adulta usou o cannabis nos últimos 12 meses. E esse percentual, ele sobe para 3,5% entre os adolescentes. Então, aqui, mais uma vez, né, os adolescentes vêm como o grupo maior de uso. E cabe também colocar para vocês que mais da metade dos usuários, tanto os adultos quanto os adolescentes, eles têm o hábito de consumir maconha diariamente. Isso acaba virando um hábito devido aos seus efeitos, devido à questão psicológica que a gente vai ver mais na frente, como uma válvula de escape, né? De algum tipo de transtorno, de uma depressão. Então, é por isso que às vezes as pessoas passam a usar de forma diária. E aqui são números do uso da maconha no Brasil. Olha aqui a importância, ó. 37% é dependente. Isso aqui é de 2012, tá, gente? Então, é bem provável que esse número aí já tenha mudado. 42% usou no último ano e 7% já experimentou, mas experimentou e não gostou, certo? Beleza, então vamos dar continuidade. E qual que é a importância, né? De que forma que a neurofarmacologia atua? Só acrescentando também o que o Gabriel já colocou para vocês. De que forma, né, que isso é absorvido e metabolizado pelo nosso organismo? O THC, que é o principal composto psicoativo da maconha, ele vai ser absorvido, né, pelos pulmões e depois dessa absorção, ele vai cair direto na corrente sanguínea. É através, gente, da corrente sanguínea que vai chegar no nosso cérebro e vai causar todos os efeitos que os meninos já citaram para vocês. Já a gente vai ver algumas áreas, tá? Mais importantes que essa substância atua e é onde a gente começa a entender, então, o porquê da pessoa sentir a larica, né, quer sentir mais fome, o porquê de ficar com a boca seca, entre outros sintomas e outras características. Então, essa é a forma de absorção e metabolismo, ok? Beleza. Então, já quando a gente fala da neurofarmacologia, o Gabriel também já falou a respeito dos receptores, né? Age em um receptor específico do cérebro, o receptor canabinoide. O THC se liga a esse receptor e nos locais com alta concentração, que no caso pode ser no hipocampo, pode ser no hipotálamo,
é onde vai causar as alterações. No caso da larica, gente, ela acontece justamente pela ação, pela alta substância na região do nosso hipotálamo. Não é o hipotálamo que é o responsável pela questão da nossa fuga, da alimentação, né? É ele que organiza esses comportamentos. Então, o excesso, às vezes nem o excesso, o uso ali que você fez, você já tem aquela vontade de comer de forma excessiva, e é justamente por isso, porque a substância, ela inibe esses receptores. Então, é por isso que a pessoa passa a sentir mais fome, e é por isso também que é tratado, né, em certos casos de forma medicinal, no tratamento da bulimia, Gabriel? Ou Karine, vocês conseguem acrescentar aí? Sim, no tratamento da bulimia. Bulimia, né? Que o paciente sente, como ele sente gordo, às vezes ele enfia o dedo na garganta, vomita, ele também atua nessa área, né? Aí fazendo com que o paciente consiga estabelecer o nível de alimentação, podendo diminuir ou aumentar, depende do caso do paciente também. Isso. Então, assim, 2 pontos que eu quero trazer importante para vocês da região do cérebro, é a nossa parte do sistema límbico. Então, 2 regiões importantes. Tem outras, tem várias outras regiões no sistema límbico, mas 2, assim, que eu vejo com uma extrema importância no caso da substância maconha, é a região do hipotálamo, justamente por essa questão, né, de ser uma região que organiza, que controla esses comportamentos da alimentação, da fuga, e também a região do nosso hipocampo. Não sei se todos sabem, mas a região do hipocampo é a região que controla o funcionamento da nossa memória emocional. Então, por isso que afeta também essa região do hipocampo e traz as características, os sinais clínicos. Essa imagem é só para registrar para vocês a diferença de um pulmão tá um pouco pequeno. Eu vou mandar, depois vocês abrem para vocês verem. Aqui é um pulmão de uma pessoa que fuma um cigarro sem ser maconha, o tabaco mesmo, certo? E esse lado direito é de uma pessoa que faz o uso da maconha. Então, é o processo que eu falei para vocês, é absorvido pelos pulmões, cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai para o cérebro, atingindo essas regiões, as mais importantes, o hipocampo e o hipotálamo, certo? Beleza. E o diagnóstico? E as características clínicas, né? Quais são? Reforçando, porque esses meus professores já deram a aula aí praticamente toda, né? Os efeitos físicos mais comuns é a dilatação dos vasos sanguíneos, né? E também da conjuntiva, né? Dos nossos olhos. Fica um olhar mais avermelhado e uma pupila extremamente dilatada. E tem também taquicardia leve, como sinais sintomas aí. Aumento do apetite, a larica, que a gente já comentou, a boca seca, e esses são os efeitos mais comuns da intoxicação. Só estou confirmando se vocês estão aqui. O uso a longo prazo, ele também está associado com atrofia cerebral, a suscetibilidade a convulsões, o dano cromossômico, doenças congênitas. Na gestação, então, gente, isso aqui é um problemaço, porque na gestação o feto, né? Eu não sei em que parte ainda, em qual parte da formação que vai estar esse bebê, só exemplificando para vocês, tudo ali está se formando. Então, eu estou tendo uma comunicação celular, eu estou tendo mitoses, né, que é a duplicação da minha célula. Então, esse momento da gestação é muito importante. Por isso que fala que o consumo da maconha na gestação, ele pode trazer um dano cromossômico gigantesco, pode envolver doenças congênitas, justamente por isso, porque ali no início, né, até a 19ª semana do meu saco vitelino, eu ainda estou ali iniciando, né, fabricando as minhas células do sangue. Então, por isso que é importante essas gestantes terem o cuidado de não fazer esse consumo. E de que forma que ocorre, gente, a intoxicação por cannabis?
Normalmente, ela intensifica a sensibilidade do usuário e os estímulos externos, revela novos detalhes, né? Faz as cores aparecerem mais brilhantes e mais bonitas, né? Mais densas, causa uma impressão subjetiva de lentidão do tempo. Em doses elevadas, os usuários podem experimentar um prejuízo de habilidades motoras, fica prejudicado pelo uso, né? De forma contínua. E depois dissipa esses efeitos subjetivos e eufóricos. Então, é como se fosse uma gangorra, né? Eu tenho aquele pico que eu tô ali eufórico, igual os meninos também já comentaram, mas tem a mudança desse comportamento, tornando a pessoa mais apática, né? Mais isolada. Então, isso também pode acontecer. Durante 8 a 12 horas após o uso da substância, o prejuízo nas habilidades motoras ele já pode interferir, tá? De que forma? Nas pessoas que dirigem. Coloquei maquinário pesado aqui, mas eu não vou dizer que nunca, mas isso aqui é mais para quem trabalha e faz o uso. A gente não pode afirmar nada, né? Cada pessoa é de um jeito. E esse aqui são os critérios diagnósticos, tá? Para diagnosticar uma pessoa em intoxicação por cannabis. É mais por curiosidade e a título de conhecimento. Já falei para vocês que eu vou muito naquela linha de que a gente tem que ter o conhecimento, mesmo que não seja a nossa função, a gente tem que ter conhecimento para poder conduzir isso de forma segura e também para poder conduzir ali com a equipe, uma discussão saudável, né? O tanto que é bom você ter conhecimento para poder participar de discussões de forma passiva. Então, é por isso que às vezes eu trago muitas coisas que não é definição da enfermagem fazer, mas que eu acho importante que vocês saibam, porque você vai estar praticando ali no seu ambiente. Dúvidas até aqui? Não, professora, sem dúvida. Então, vamos entrar aqui na parte da saúde mental. O uso da maconha, né? Ele aumenta o risco de transtornos mentais? O que vocês acham? No pouco que a gente já falou aqui. Sim ou não? Depende da quantidade do uso, se é contínuo, se não, ou se é para tratamento de alguma coisa. Mais alguém? Todo mundo concorda com o Gabriel? Sim, eu acho que não. É Cida, que tá falando? É Cida. Então, vamos lá entender. O uso de cannabis, ele está associado a maiores riscos de transtorno pelo uso de outras substâncias e está associado a diferentes comorbidades psiquiátricas na população geral. O que isso quer dizer? Na maioria dos estudos, não vai vir isolado apenas pelo uso da maconha. Então, eu posso ter, sim, um aumento do risco de transtornos mentais, mas que fique claro para vocês que é algo que vem de forma conjunta. Às vezes, não é só o fato da pessoa usar a maconha, pode vir associado com outro tipo Outras substâncias. outro tipo de vício, pode ser o álcool, pode ser o tabaco, né, que é outro tipo de cigarro, enfim, inúmeras drogas que têm uso de medicamentos, benzodiazepínicos. Então, as associações mais importantes entre o uso do cannabis e os problemas de saúde mental aparecem quando há uma combinação de fatores individuais e efeitos da droga. Há uma associação, gente, consistente entre o uso da maconha e o primeiro surto psicótico, principalmente em indivíduos mais jovens, tá bom? Sim. Qual que é a relação, então, da maconha com a depressão? Vai ser aqui nossa primeira discussão. As evidências, elas sugerem que usuários de maconha sem sintomas depressivos apresentam um risco aumentado de apresentá-los no futuro. Beleza, então todo mundo entendeu aí que eu posso fazer o uso da maconha, que de forma natural, mas que até o devido momento eu não apresento nenhum sintoma de depressão, mas que isso pode vir acarretar algo mais grave para mim no meu futuro. E ao contrário, gente, dos estudos, eles relatam que os indivíduos deprimidos que não apresentam risco aumentado de consumo de maconha, eles não terão esses sintomas. Então, a maconha, ela seria um fator de risco para desenvolvimento de sintomas
depressivos. Então, é algo que eu possa desenvolver, tá? Mas isso aqui é muito complexo, porque cada organismo, ele reage de um jeito. É relativo. Ele reage de um jeito, né? Às vezes o que acontece comigo não é o mesmo que acontece com vocês. Então, isso é muito relativo. E, como eu falei para vocês no início da aula, o estudo da maconha, ele vem, assim, atualizando cada dia mais. A gente não tem nada 100%, nada concreto. Porque se a gente tivesse, com certeza já estava liberado no mundo inteiro, tá bom? Então, isso é muito relativo. Uma pergunta rapidinho. Pode falar. Tipo assim, quando você se refere ao uso da maconha, tipo, você se refere ao fumo ou ao outro tipo de sei lá, de jeito de se usar? Não sei, porque, tipo assim, eu fico imaginando como que vai ser o uso se for liberado. Por exemplo, uma pessoa ela vai ter que fumar, ou ela vai ter que fazer o chá, ou ela vai ter que ingerir em forma de comprimido, me entendeu? Então, assim, o fumo, ele nunca vai ser bom para a saúde. Por quê? Porque ele atinge os pulmões, certo? Verdade, então, verdade. Eu tenho risco de DPOC, eu tenho risco de asma. A gente tem que ter, foi ótima a sua pergunta, a gente tem que ter isso bem claro, que eu tenho a diferença do uso da maconha como um vício, né? Algo ali do cigarro mesmo, e eu tenho o uso da maconha medicinal, que ele vai vir em forma de óleo, ele vai vir em forma de alguma medicação injetável, que é o cannabidiol, né? Que hoje... E pode usar até na comida também. Na comida, sim. Isso, em outras formas, mas o cigarro, ele vai vir de forma prejudicial. Isso aí é para aquelas pessoas que gostam de ter o seu consumo diário, né? É mais ou menos nesse sentido. Esclarecido? Sim. E o chá seria da folha, né? Da folha. E como eu falei para vocês, tem gente que faz bolo de maconha, tem histórico que já fez. Bate a folha da erva, olha aí. Então, cada um usa de uma forma. Mas a forma mais comum, assim mesmo, que se usa é a questão do cigarro, tá? Mas nesse caso, professora, interrompendo aqui, nesse caso, quando for liberado no Brasil ou no outro local, acontece o quê? A extração do CBD, que é a parte onde ajuda mais no tratamento ao CBD. A minha internet caiu, se tu explicou alguma coisa, eu não entendi nada. Caiu bem no final da minha pergunta. Repete aí, então. Pode falar de novo. Professor. Você que perguntou de que forma, né? Se vai ser em forma de cigarro, é isso? Isso. Então, o que a gente esclareceu? Que na forma medicamentosa, provavelmente vai vir em forma ou de suspensão de uso oral. Vocês vão ver no final da aula que eu vou trazer para vocês que o mais indicativo é o uso suspensório. O Brasil já está produzindo, olha que ganho. Pode ser também em forma oral, vai depender dos laboratórios. Acho que foi a Kaline que falou que vem em forma de pó também. Aí vai ser administrado na comida, de que forma vai ser feito, se vai ser diluído em água. Está em fase de estudos. Ele tem forma de placebo já. O que eu posso esclarecer para vocês é que a forma do cigarro, tendo a substância psicoativa, ela sempre vai ser lesiva, porque se eu tenho uma substância psicoativa, ela vai entrar em contato com o meu pulmão e vai cair na corrente sanguínea, com certeza ela vai chegar no meu cérebro, vocês concordam? E se tem substância psicoativa, é onde vai causar todos aqueles sintomas prejudiciais. E além de tudo isso, o uso em grande quantidade, ele passa a ser um risco igual ao do tabaco, na questão do DPOC, na questão da asma. Eu tenho muitas substâncias ali dentro daquela composição que são lesíveis para o nosso organismo. Então, com certeza, a liberação, ela vai vir inicialmente, eu não estou afirmando, tá, gente? É estudo, de forma medicinal, porque essa conquista do uso pessoal, eu acho que vai demorar um pouquinho aí. O que você acha, Gabriel? Professora, eu também acho que vai demorar um pouco. Queremos que não demore, né? Mas, pelo que eu tô vendo aí, porque as pessoas utilizam de vários métodos, né? E se fosse legalizado no Brasil, ajudaria a economia do Brasil também, né? Exatamente. Com certeza. Porque é muito... Porque o plantio aqui é bem... E tipo assim,
o efeito, eu não sei se você sabe, né? Porque, não, eu não sei se você sabe, mas o efeito dela fumado é o mesmo do efeito Não é. Não. Efeito, quando você fuma, ele tem um efeito mais psicoativo. Mais rápido. E é mais rápido no organismo. Quando você ingere ele pela alimentação, ele é demorado. Demora 4, 5 horas para sentir o efeito. É só você. E é bem mais demorado. É só vocês trazerem aí para os conceitos mesmo de administração de enfermagem. Qual que é a medicação que chega primeiro? É a medicação intravenosa ou a medicação administrada de via oral? Inalada. Não, nesses 2 exemplos. Não, nesse caso, nesses 2 exemplos. Intravenosa, né? Intravenosa. Então, da mesma forma, é a atuação da maconha. Com certeza ela vai fazer mais efeito caindo na corrente sanguínea. Entendeu? Verdade. Sim. E quando ele é utilizado na alimentação, que é metabolizado, o efeito dele fica muito mais longo do que quando você fuma. Quando você fuma, cerca de 8 horas passa o efeito. Ou já quando você come ele, no caso, quando você faz um bolo, ou um brownie, ou um brigadeiro, ele fica muito mais tempo no organismo, fazendo muito mais tempo de efeito. Ele vai recirculando. Então, o tempo de uso oral ele é bem maior mesmo. É bem isso. Exatamente. Até porque chega lá, né, no estômago, até que ele é metabolizado, é diferente. Corrente sanguínea caiu, foi pro cérebro. É por isso que as pessoas morrem de sepse. Só fazendo uma analogia aqui, entendeu? Do tanto que a velocidade é rápida. Bactéria caiu na corrente sanguínea, o risco desse paciente ir a óbito é grande. Então, é mais ou menos essa analogia que a gente tem que entender também desse uso da maconha, tá bom? Então, maconha e a depressão a gente viu, maconha e a esquizofrenia. Também tem estudos que acham uma associação entre o consumo de maconha e o risco de desenvolver esquizofrenia ou sintomas psicóticos, tá? Essa associação ela é mais intensa em sujeitos que utilizaram a maconha entre 15 anos de idade e com sintomas de históricos psicóticos, porque a esquizofrenia ela vem ali no início da idade, da formação ali da adolescência, e os achados sugerem que a maconha pode precipitar um quadro de esquizofrenia, tá? Então, tornam esses pacientes mais vulneráveis. É um ponto de atenção aqui na esquizofrenia. Eu coloquei os casos mais comuns, tá? Que são os pacientes que mais frequentam o CAPS, porque tem muita coisa que pode ser associada, mas se eu for trazer tudo aqui para vocês, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Então, vamos focar na depressão, na esquizofrenia, maconha e a ansiedade. Isso aqui se fala muito. O relato de ansiedade, ele constitui o sintoma adverso mais comum, gente, após o uso agudo da maconha. E sintomas ou transtorno de ansiedade ocorrem muito frequentemente em usuários da droga. Por quê, gente? Enquanto eu tô ali no efeito da droga, eu tô no efeito da droga. Vocês concordam comigo? Eu não tô vivendo ali o meu mundo real. Então, quando esse efeito passa, eu tenho um choque ali de realidade. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, é por isso que fala que é um sintoma adverso muito comum, o uso de maconha e ansiedade, tá? Tem constatações conflitantes que poderiam ser explicadas também pela observação de que os efeitos principais ativos do cannabis sobre a ansiedade, eles parecem ter dose dependentes. Então, é por isso que aquelas pessoas que fazem o uso por algum motivo, por uma válvula de escape, eles sentem necessidade de fazer o consumo diário. Por mais que no Brasil não seja liberado, sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Sem preconceito, eu não tenho preconceito nenhum, pelo contrário, desde que não atinja, né, a sua vida pessoal. Eu conheço pessoas à minha volta que fazem o uso, eu não vou incentivar, né? Mas também não vou julgar. Exatamente. Mas cada um com seus cada quais, né? Se é algo que está fazendo bem, que não prejudicou ainda, tudo bem. Mas aqui a gente tem que fazer uma visão daqueles pacientes que chegam pra gente, para vocês associarem. O delírio por intoxicação da maconha também, tá? É uma característica. Esse delírio, ele caracteriza um prejuízo acentuado da cognição e do desempenho das tarefas.
mesmo as doses moderadas da substância, elas prejudicam a memória, tá? O tempo de reação, a percepção, a coordenação motora, a atenção, tudo isso aqui vai vir com a influência da quantidade que você usa e por quantos dias da semana. Se for só quando eu faço uma viagem, né? Geralmente eu associo, vou para o mato, vou para Pirinópolis. E quando eu retorno, eu não continuo nesse uso. É diferente daquela pessoa que faz o uso contínuo e o uso diário. Então, os sintomas vão vir de forma diferente em cada indivíduo. Até porque bancar é caro, né? Tem isso também. É caro? Atualmente está caro. Atualmente está caro. Eu não tenho muita noção, não, desse valor aí. A grama, 7 conto. 7? Ou seja, caro. Isso. Tá 7 conto. E era quanto? 3. Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás estava 3 conto. Realmente, teve uma inflação grande aí, né? É a crise. Com essa quarentena aumentou mais. Aumentou o uso, né? Porque as pessoas estão em casa, muito bem colocado. Covid, pessoas em casa, isso, ansiosas, né? Sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. O que ela vai fazer? Ela vai ali consumir de forma bem tranquila. E eu creio que provavelmente tá aumentando até o uso de consumo, né? Com certeza. Por exemplo, a pessoa usava só uma vez ao dia, creio que agora tá usando mais ainda. Com certeza, porque o tempo dela tá maior em casa, tá mais ocioso, né? Isso. Então, tem sentido sim. E aqui o transtorno também psicótico, induzido pelo cannabis. O diagnóstico é feito na presença de psicose, né? Induzido pelo uso da maconha. A ocorrência mais comum é através, né, da ideação paranoia transitória. Lembra na aula de psicose que a gente falou que esse era um tipo de transtorno? Então, é uma paranoia que eu vou agir ali de forma transitória. Ela vai passar. Então, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando eu estou ali usando e tudo, eu estou num mundo totalmente diferente do que quando eu saí dele. Então, é dessa forma que vai acontecer em casos psicóticos. Ele também é correlacionado a um transtorno de personalidade preexistente no indivíduo afetado. Temos as complicações agudas e as complicações crônicas. Eu não vou falar de novo, porque os meninos já comentaram sobre isso aqui, para não ficar cansativo. Eles comentaram, mas em outras palavras, tá? Quem tiver dúvida pode mandar aí. Olha aqui, o que a gente acabou de falar. O surgimento dos efeitos, eles estão relacionados à via que ele foi administrado. Então, a técnica de fumar, a dose, né, o contexto, a experiência passada, a vulnerabilidade biológica. Aquelas pessoas que estão no início, eu creio que dificilmente elas vão já iniciar ali tragando. Vocês que têm uma experiência maior aí? Eu já vi casos de pessoas que utilizou, por exemplo, fumou uma vez ali e não conseguiu controlar a onda, né? Uhum. Então, essa pessoa já não vai ter algumas complicações se continuar usando, eu creio. E uma característica que vem... Controlar a onda como? Oi? Controlar a onda como? Controlar, por exemplo, como o THC, né? Ele é psicoativo. Então, você vai ter uma onda ali na... Eu não sei explicar. Onda é sintoma, Cida. Quando ela fala onda, tipo são isso. Sintomas. É porque a onda aí deve ser na linguagem popular. A pessoa vai ficar ruim. Controlar a onda. A onda são sintomas, tá, gente? Para quem... Isso. E uma característica também que pode vir são os flashbacks. Todo mundo tem ideia aí de que é o flashback? É reviver, né? Algo que a gente... viveu, Hoje é TBT, professora. Oi? TBT. Ai. TBT. Então, no uso também tem essa característica do flashback, né? São sensações relacionadas à intoxicação pela maconha, depois que o efeito curto do prazo da substância desapareceu. Então, eu saí daquele momento, eu fumei, fui ali curtir aquela minha onda, como diz Kaline, dei um tempinho, mas essa onda, esses sintomas, eles podem vir de alguma maneira. Então, é chamado de flashback. Nem todo mundo vai passar por isso, cada um é de um jeito, novamente, né?
E identificar os flashbacks, eles estão relacionados apenas ao uso da substância ou o uso concomitante de alucinógenos ou de cannabis mistura com fenciclidina. A fenciclidina é um anestésico. Pode falar. Sim. O alucinógeno seria, por exemplo, cogumelos, pessoal. Isso. Pode vir associado com outra coisa. Com a maconha, com o alucinógeno, que é o cogumelo, e a fenciclidina, que é um pozinho anestésico. Ele também é conhecido como pó de anjo ou poeira da lua. Eu não sei se vocês têm conhecimento aí dessas substâncias. Sim. E outro também que acontece é que chega pra gente aqui, é tudo misturado, não é natural. Isso. Não é a maconha, a planta, a fruta. O camarão, né? Isso. No caso, ela é toda misturada. No caso, a maioria das pessoas usam o composto, não é praticamente o THC ou o CBD. São vários outros tipos de coisa misturada. É devido a isso que eu tenho problemas respiratórios maior. É isso que lesa. Exatamente. Tem determinados momentos, gente, que quem vende, às vezes quem tá comprando não sabe o que tá comprando. Vocês já pararam para pensar nisso? Se é a maconha mesmo, pura? Então, e mistura com outras coisas. Isso, eles colocam substância de todo tipo. Então tem que rezar para dar tudo certo. Com certeza. E, né, assim, se falando de maconha, Professora. Oi. Caiu? Tá. Não, voltou. A gente não pode esquecer do prejuízo cognitivo, que o uso prolongado ele traz, né? Funções cognitivas mais elevadas de memória, atenção e organização, a integração de informações complexa. Então, o Gabriel já colocou aí para vocês, quanto maior o período de uso intenso dessa maconha, mais pronunciado o prejuízo cognitivo daquela pessoa. Então, é preciso investigar se esses prejuízos, eles podem ser revertidos, tá, gente? Porque tem alguns indivíduos que, às vezes, o excesso é tão grande que esse prejuízo cognitivo, ele chega a ser irreversível, tá? São aquelas pessoas que, às vezes, a gente vê andarilhos pelas ruas, todo mundo tem uma história, eu não estou afirmando. Eu conheço uma pessoa que ficou de jeito. Exatamente. Ele usou muita maconha e também usou muito cogumelos, né, alucinógenos. E agora tá andando por aí. Acabou a cognição do cérebro. Acabou tudo. E era uma pessoa muito inteligente, lia muito livros e acabou de jeito. Beleza, então a gente falou, né, dos sintomas, a gente associou com os distúrbios, falamos de ansiedade, esquizofrenia, questão cognitiva, e algo que a gente não pode esquecer é a respeito da abstinência. Professora, mas tem gente que faz o uso e para? Sim, principalmente aquelas pessoas que podem ter entrado como um vício maior, gente, que realmente começou a fazer um tratamento no CAPS, ou às vezes teve que ser internado, porque, infelizmente, a porta de entrada da maconha, ela não é única. Então, tem pessoas que ela faz o uso da maconha e faz o uso de outras drogas. Então, é isso que pode acabar fritando ali o neurônio, falando a grosso modo com vocês, e causando consequências maiores. Então, quando isso é causado, né, com muita conversa, já falei para vocês que o sucesso do tratamento, ele vem da aceitação. Então, aqueles pacientes que aceitam se tratar, eles começam a fazer as terapias, às vezes vão ser internados. Então, é importante também que vocês tenham noção que a abstinência, ela também acontece, tá, no uso da maconha. E, às vezes, também por aquelas pessoas que não estão achando para comprar. Não é só aquelas pessoas que querem largar 100%, mas tem aqueles usuários também que passam por dificuldade de compra. Então, muitas das vezes pode chegar a crise da maconha e eu que faço o uso diário, e se chegar um determinado momento que eu não vou ter mais onde comprar, eu vou sentir, né? Porque eu faço consumo diário, então isso de alguma forma vai interferir. Então, na abstinência, a maioria dos sintomas, ele se inicia nas primeiras 24 e 72 horas de interrupção. Então, esse aí é o pico, tá? Chega na primeira semana e ele vai ali até a segunda semana. Tem muito relato de dificuldade com sono, tá, gente? Muita insônia. E tem alguns casos de abstinência que tendem a ser mais comuns e graves em adultos.
Então, os principais sintomas de abstinência é cefaleia, náuseas, crise de ansiedade, sudorese, a insônia e a perda do apetite, certo? Aqui alguns critérios diagnósticos também, mais para conhecimento de vocês, tá? Eu não vou entrar, depois vocês leem com calma de que forma que a gente pode estar fechando esse diagnóstico para não prolongar. Mais a título de conhecimento para vocês, né? Geralmente esse diagnóstico ele é fechado pelo psiquiatra, pelo médico que conduz aquela unidade que o paciente, o usuário, está em tratamento, sendo acompanhado. E o tratamento, ele vem com uma entrevista motivacional, aconselhamento focado no paciente, com o objetivo de melhora, né, gente? Motivar aquele indivíduo para mudança, se é algo que está começando a impactar o convívio dele, né, na vida dele, matando serviço, né, tendo problemas em casa, sempre colocando para vocês os dois lados da moeda. Para quem faz uso e não prejudica, ok, né, cada um sabe aí o que quer. Mas a ponto de que já está prejudicando, já está roubando, já está matando para poder adquirir, a gente tem que identificar que aquela pessoa precisa de ajuda. Então, uma das formas de tratamento é a entrevista motivacional, explicar, né, para ela. E o paciente, ele tem que resolver principalmente as suas situações internas, tá, gente? Ele não deve ser forçado a escolher. Então, mais uma vez, ele precisa ter um nível de aceitação, ele tem que resolver aquela questão da depressão, se for a depressão, se for a ansiedade, se ele for um paciente que ele já é psicótico. Tudo isso faz a diferença na hora do tratamento. A terapia comportamental, né, tem o intuito de fazer os pacientes desaprenderem os comportamentos prejudiciais e aprender o comportamento alternativo, como buscar a melhora, né? Como buscar essa terapia. Isso é feito em 4 tipos, são 4 etapas. Tem o manejo da contingência, tem o reforço da comunidade, apoiando, incentivando, tem a exposição a estímulos, que é você expor aquele usuário a determinados estímulos, só que ele não vai fazer o uso, é só para você realmente saber se ele está conseguindo lidar, porque quando a gente está em tratamento, gente, e a gente evoluiu, vamos dizer que você já saiu, você foi curado. Vocês concordam que eu tenho que aprender a conviver nos ambientes? Então, isso aí é uma prova de que eu consigo lidar com pessoas que estão fumando, administrando no meu lado. Então, é mais nesse sentido. E a terapia aversiva também, ela tem um ponto muito positivo, né? Que quando eu falo de terapia aversiva, gente, é eliminar o comportamento do uso da substância associado a situações desagradáveis. Eu posso associar a um fármaco, a um ansiolítico, né? Para aliviar aí essa questão da ansiedade dos sintomas. Para outros, o uso da maconha, ele está relacionado a um transtorno depressivo, que pode melhorar com tratamento específico também com antidepressivo. Então, essa associação. Agora, para a gente finalizar, tá? O uso medicinal. Essa reportagem aqui, ela já tem muitos anos, que saiu na Folha de São Paulo, dizendo assim, ainda acho que a maconha é a erva do diabo. O que vocês acham? Não, né? Com certeza. Tá salvando. Se é uma planta, quem fez foi Deus. Tá salvando muitas vidas aí. Então, é a maior especialidade brasileira em psicotrópicos. Ele chama Elisaldo, é um pesquisador, tá? Essa reportagem saiu porque teve um simpósio, aí veio com esse título. E aqui à direita, essa reportagem aqui, ela é fresquinha, eu peguei ela desse ano, 2020 já. Essa empresa aqui vai ser a empresa farmacêutica responsável pela produção do canabidiol, tá? Brasileiro. Eu não sei se vocês têm acompanhado, a Anvisa fez a liberação nesse ano de 2020. Desde 2019 já vinha sido conversado, né? Mas agora em 2020, no início do ano, saiu uma resolução que autoriza a comercialização.
Não sei se todos têm conhecimento. Como que funciona antes dessa aprovação? Alguém sabe como que funciona? Tirando o Gabriel e a Kaline. Como que esses pacientes fazem uso, gente? Já que no Brasil não é aprovado. Alguém sabe me dizer? Para tratamento medicinal. Fora eu e a Kaline? Fora vocês dois que vocês estudaram, né? O TCC. Sim. Tem o chá, não tem não? Não, de que forma que as famílias conseguem adquirir para tratar seus filhos, tratar seu pai, já que no Brasil não fabrica? Por baixo dos panos. Não. No site da Anvisa, gente, tem um formulário para cadastro, tá? Então, junto com o relatório médico, com a indicação, você consegue fazer esse cadastro e a retirada da medicação ela é feita por importação, ela vem do exterior, tá? Então, é dessa forma, é uma burocracia gigantesca. Não é barato. Antes de eu morar aqui em Gurupi, eu estava em Brasília, então eu acompanhei alguns pacientes num home care que faziam uso do canabidiol. Então, a gente tinha muito trabalho. Essa licença, esse formulário, ele é válido por 2 anos, tá? Então, tem que renovar. Passou o período de 2 anos. Mas estando tudo ok, você vai fazendo a solicitação, alto custo, gigantesco. Alguns planos de saúde cobrem. Pelo SUS, eu vou ficar devendo a vocês. Alguém sabe se tem essa liberação pelo SUS? Não cobre, não. Tem, não? Eu creio que não. Até hoje ele não cobre ainda, pois não está legalizado. Então tá bom. Aí, aqui fala nessa reportagem, depois se vocês quiserem olhar na íntegra, como que vai ser o processo. Aqui ele fala que a primeira produção, ela vai vir em forma oral, tá? Ele vai ser disponível de forma oral, 200 mg por ml, através do princípio ativo, né? Livre da substância psicoativa THC. Por que não pode ter a THC, gente? Porque é psicoativo. Ele vai sentir os sintomas psicoativos. Exatamente. Relembrando lá a introdução da aula. Então, se tiver o THC, aí esse paciente vai ficar doidão. Então, vai ter um efeito contrário aí, tá? Então, tem que ter esse cuidado. E como os meninos já colocaram, é indicado para inúmeras doenças, né? O Parkinson, Alzheimer, a epilepsia, a ansiedade, a depressão, a dor neuropática. Bipolaridade. A minha mãe já fez uso numa crise de artrite que ela teve. Minha mãe conhece vários índios, gente. Então, ela tem uma porta aberta aí com eles. E uma vez ela... assim que é bom. Ela estava numa crise muito forte de artrite e eles conseguiram para ela a folha. Ela usou a folha, nada mais que isso. Ela simplesmente pegou a folha do canabidiol e colocou de forma como se fosse tópica, né? Em cima da lesão que ela estava sentindo. E assim, inacreditável, viu, gente? Ela melhorou, sim, foi absorvido. Então, hoje, assim, eu não falo que ela tá curada porque essas coisas vêm e voltam. Mas aliviou muito o sintoma naquele dia que ela fez o uso. Nunca mais ela teve uma crise, assim, muito, muito séria. Então, além disso, acho que foi a Kaline que compartilhou comigo também, que os estudos já estão sendo guiados também para prevenção do Covid. Foi você, né, Kaline? Foi. No Canadá, eles já estão estudando aí sim. de que faz bem também como prevenção do Covid, mas tudo em estudo. Até isso ser aprovado vai uns anos, tá? Então, o uso medicinal, ele vai tratar as condições, né, como náusea decorrente da quimioterapia, dos pacientes que são soropositivos, como os meninos falaram. Na esclerose múltipla, é muito comum. Lá em Brasília, a maioria dos nossos pacientes, eles têm ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, eles sentem muita dor, eles fazem muito espasmo muscular e por isso que é indicado muito o uso do canabidiol para eles. Dor crônica, epilepsia, glaucoma, o dronabinol é a forma sintética de THC, tá? Que as indústrias produzem.
Sativex também é uma forma também produzida, né? Para o tratamento causado pelo câncer. É só a título de conhecimento. É o que a gente está estudando para falar no TCC, né? Sativex. O Sativex? Sim. Só a título de conhecimento para vocês. Em 2013, o Epidiolex, né, que também contém a maconha, ele recebeu o status de medicamento órfão para o tratamento de determinados tipos raros e incuráveis de epilepsia. Vocês lembram? Para que é empregado esse nome, medicamento órfão? Isso é para tratar que tipo de doença? Vocês lembram da farmacologia? Não? Então, toda vez que eu me referir a um medicamento órfão, quer dizer que é para tratar doenças que não são comuns, tá? Medicamento órfão é para tratar doenças raras. Então, tá mais aí uma atuação do canabidiol. E para finalizar, a Anvisa o que diz sobre isso, né? Até então, é previsto que a pessoa física, o paciente ou o responsável por ele, eles podem requerer essa droga, igual eu falei para vocês, entra lá no formulário, cadastra, relatório médico sempre, tá? E começa a receber esse medicamento de importação. Esse era o cenário atual. Anterior. Qual que é o cenário atual que eu trago para vocês hoje? Na segunda-feira, eu li essa reportagem aqui, do Jornal da USP, dizendo que na semana passada iniciou a venda nas farmácias. Olha que maravilha. Então, o canabidiol já está sendo produzido no Brasil por aquela indústria farmacêutica que eu mostrei para vocês no slide anterior. E lógico que tem toda uma burocracia, né? Tem que ser comprovado. E só para título de conhecimento, o receituário para esse tipo de medicação vai ser um receituário azul, tá? Então, não é um receituário fácil de acesso, mas já está liberado. E eles liberaram uma semana antes do Dia das Mães. Na reportagem fala justamente em homenagem às mães que têm as crianças que necessitam. Aqui é a resolução que saiu esse ano, falando da autorização. E aqui eu fiz questão de colocar o trabalho de vocês como forma de reconhecimento, tá? Acredito que tenha sido um trabalho grandioso. Vocês viajaram, né, para apresentar. Foi tão grandioso que a gente está colhendo isso hoje aqui na aula. É muito bom poder abrir essa discussão, poder ter vocês discutindo, né, dando a opinião de vocês de forma saudável. Então, esse foi o intuito da aula. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a referência que eu usei. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos abertos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que vocês acharam? Foi bom? Pode falar. Eu quem? A Cida. Oi, Cida. Eita, Cida. Vai, Rocha. Não, professora, eu queria saber da sua opinião. Tipo, se quando houver a liberação aqui no Brasil, você, ou a Kaline ou o Gabriel, sei lá, será que vocês acham que o uso, né, para esporte vai ficar mais dificultoso ou vai facilitar mais? Porque se for liberar, é como você disse, né, para uso medicinal. O que você acha? Para uso medicinal, ok. A gente vai estar salvando vidas, né? A gente vai estar reabilitando pessoas. Mas o uso de forma esportiva, como você relatou, ou de forma individual, ele já acarreta outras consequências, né? Porque é igual eu falei para vocês. Eu posso ter o uso... Pois é, prof. Mas tu acha que vai dificultar ou vai facilitar? Porque a gente sabe que mesmo não sendo liberado, o pessoal já consegue. Vai facilitar, com certeza. E sabe por que vai facilitar, Cida? Porque com a liberação, eu tenho um limite de cultivo. Aí você pensa, os países, eu acho que é o Chile, não tenho certeza, eles têm autorização de cultivar de 6 a 7 pés de maconha no seu quintal. Então, aí, o que você pensa? Aumenta. Eu creio que isso já é exagerado. 7, 6 plantios.
Por exemplo, na Espanha, é uma planta de consumo, por pessoa. Eu creio que sim, seria bom. Porque assim vamos fumar coisa de qualidade. Exatamente, porque... Ou, no caso, eis a questão, para conseguir a fruta, certo?